Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado há quase 2 anos, hein? E idealizado para o seu crescimento pessoal e profissional. Trazendo profissionais aqui de extrema competência do Brasil inteiro e até fora do Brasil, para levar até vocês informações relevantes e importantes, para que você coloque isso em ação na sua vida, no seu crescimento. E hoje, não diferente disso, a gente trazendo uma pessoa fantástica, lá de São Paulo, André. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Aldrey. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. É isso aí. Gente, o André é coach e ele desenvolve um trabalho maravilhoso em São Paulo. E a gente vai falar de um assunto muito legal hoje, que é porque como eu ajo sob pressão. E eu já queria passar para agradecer todo o pessoal que nos assiste aqui, pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E também todo o pessoal que nos assiste no YouTube. Nosso canal é @ajacerto. Tem no YouTube, Instagram. Se você ainda não faz parte, vem logo fazer parte com a gente. Sempre um vídeo novo, sempre muita novidade para vocês por lá. E André, nesse mundo tão maluco, cara, que tá assim, as pessoas estão tendo que correr muito para ser competitivo. Como que eu faço para, pelo menos, agir de forma correta? Porque a pressão está muito grande, né? Como que você sinaliza isso para gente? Primeiro passo, Aldrey, é não dar atenção para a pressão. Hoje, começar a fazer uma analogia, uma coisa simples. Você está no trânsito, está indo bem, está indo com a sua família, conversando. De repente, um cara te fecha. E aí você buzina forte para ele. Ele olha para você e você corresponde olhando feio para ele. E aí você segue quilômetros, um discutindo com o outro, ou buzinando, um fechando o outro. Pensa comigo, quanto tempo você perdeu de curtir com a sua família, de conversar, discutindo com outra pessoa, quando isso não termina numa tragédia ainda. O risco que você corre também, né? Exatamente, fora o risco que você corre. Então, a pressão, ela não está fora, na verdade. Se a gente parar para pensar, ela está dentro da nossa mente, ela está dentro da minha mente, da sua mente, dentro da empresa. Eu cansei de ver colaboradores pressionados por eles mesmos. Eles dizendo, olha, o chefe vai me cobrar, o chefe vai brigar comigo, o chefe não vai gostar do meu trabalho. E quando eu chegava no final do mês, ele era elogiado. Mas o quanto de pressão ele não fez na mente dele mesmo? É aquele negócio, né? Você acaba valorizando mais, colocando mais pilha numa coisa que é simples. E uma coisa que gera muito pressão também nas empresas é o seguinte: primeiro vem a procrastinação. Existe coisas na empresa que são emergências, que quer dizer, emergência surge do nada. É uma coisa que você não estava esperando, que você não tinha previsão e aconteceu. E agora você tem que responder a ela. E existem as urgências. As urgências são coisas que não foram feitas no tempo hábil e agora, em cima da hora, você tem que fazer com urgência. Então, a grande maioria dos apertos que as pessoas fazem e tem que resolver sob pressão são de urgências, justamente em função de procrastinação. Então, a gente pode falar que está uma coisa atrelada à outra, essa necessidade de resolver sob pressão, a gente mesmo que está causando isso aí, de certa forma, então. Exatamente. A pressão existe, sim, ela e cada vez mais vai existir pressão, porque nós estamos num mundo competitivo. Agora, como que eu me livro da pressão? A pressão eu estou fazendo dentro da minha mente. Eu estou numa situação que eu preciso resolver uma coisa urgente. Normalmente o que eu faço? Eu começo a agir sem pensar muito, porque eu quero resolver aquela situação, porque eu estou dentro do problema. Como que eu faço para realmente resolver essa situação de uma forma muito mais eficiente? Eu saio de dentro da situação. Eu dou uns 5 minutos daquela situação, e ao invés de eu agir já de impulso e resolver e criar mais um problema, eu saio daquela situação. Se for necessário, eu vou tomar um café. Se eu estou dentro da empresa, vou tomar aquele cafezinho e ali eu vou pensar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para resolver? Olhar a situação de fora. Outra analogia eu vou fazer para as pessoas pensarem. Se eu estou dentro do furacão, como que eu vou escapar dele? Eu não consigo, eu fico procurando saída e não consigo. Mas quem está lá de fora vai poder me orientar e falar, olha, vai pela esquerda, que ele está indo, o furacão está indo para a direita, então vai pela esquerda, que você vai conseguir resolver.
É sair de dentro da situação, é pegar os problemas e colocar dentro da gaveta. É aquela máxima, então, que eu nunca vou conseguir resolver com grande eficiência um problema buscando uma solução no mesmo patamar que ele foi criado, né? Eu tenho que sair da Exatamente. bolha, vamos falar assim, e resolver isso. Eu vivenci isso muito, porque na mentoria de gestão, na consultoria de gestão, eu chego nas empresas e vejo problemas diversos, né? E pela experiência, a gente acaba já tendo visto aquele problema em outras situações e acaba tendo até uma solução pronta para aquilo, para aquele problema. Só que o grande detalhe disso tudo é o seguinte: eu não estou envolvido no dia a dia daquela empresa, emocionalmente, inclusive. Então, a minha visão é muito mais dinâmica, é muito mais abrangente ao problema. Né? Eu tenho um foco muito mais aberto, vamos falar assim, para ver realmente as causas do problema. E aí, quando a gente vem com a solução, é muito interessante que as pessoas vêm para a gente e falam assim, cara, mas você é muito inteligente. E eu recebo o elogio, né? Eu agradeço e tal. Mas muitas vezes nem porque você está vendo a postura diferente, né? Uma vez, uma analogia rápida é o seguinte: eu era criança ainda e eu tinha ganhado uma câmerazinha, cara, e ela tinha 6 segundos de memória. Você imagina, uma câmera com 6 segundos de memória, uma câmera digital. Então, assim, mas tempo, para a época era absurdo, né? Era muita coisa. Então, ela conseguia bater várias fotos de baixa resolução ou 6 segundos de vídeo. E aí eu lembro que eu tinha um cachorro, um Dust House, e aí eu coloquei ela na coleirinha dele, pra, sei lá, ideia de inventor desde criança, né? E aí para ver o que seria a visão dele. Cara, e na hora que eu fui assistir aquele vídeo de 6 segundos, eu fiquei impressionado com a visão do cachorro, o ângulo de visão dele, porque ele era pequenininho. Então, assim, ele chegou perto da minha mãe, e minha mãe parecia um gigante perto daquele cachorrinho, e eu fiquei impressionado com aquilo. E lá vem o experimento, né? A experiência, o cientista da criança. Eu comecei a andar engatinhando dentro de casa para ter aquela visão. Então, assim, e é justamente isso que a gente vê hoje. É quando você está. E isso também nos relacionamentos acontece muito. Você está envolvido emocionalmente naquilo, e a arte da guerra fala muito disso. Para você vencer uma batalha, você tem que vencer uma guerra, você tem que vencer mais batalhas do que perder. Mas se você vai perder algumas batalhas, você pode ser inteligente a ponto de escolher quais que você quer perder. Né? Então, isso aí, nessa visão que você está trazendo para a gente, é muito dinâmico isso, né? Muito. Tem o ponto da batalha, eu foco muito com meus alunos, nas palestras, que a gente, muitas vezes, a gente tem que sentir a dor para poder ensinar alguém depois. Que é complicado você, como profissional, se você não vivenciou aquela situação, saber como a pessoa vai resolver. Falar, olha, é fácil resolver? Se eu não tomei a pancada ainda, não sei o quanto dói. E falando em tamanho, eu lembro também, eu uso muito uma analogia que eu vivenciei e aprendi com meu avô. Eu, quando eu tinha uns 7 anos de idade, a gente morava em sítio. E eu fui para a escola. Então, imagina um menino de sítio, criado com a avó, foi para a escola. Achava que podia tudo. E naquela época tinha muitos repetentes na escola ainda, né? Então eu comecei a arrumar muita briga, porque eu achava que queria tudo, arrumava muita briga, e pior, eu não sabia brigar. Então minha mãe foi na escola conversar com a professora, para eu poder sair antes, meu pai foi lá conversar, só que acontecia que eu saía um dia antes com eles, no outro dia que eu ia sozinho, eu apanhava de novo, porque os meninos ficavam mais nervosos ainda, né? Aí um belo dia eu saí, o meu avô estava me esperando, e o meu avô é italiano, de briga mesmo, aquele italiano sangue quente. E o meu avô olhou e falou: André, quem que é os meninos que brigam com você? Aí eu apontei os dois, né? Eram maiores, eram repetentes, eu acho que eu tinha 7, eles tinham 9, tinham 2. Eu apontei pro meu avô, achando que o meu avô, falei, meu avô é briguento, vai lá batendo nos meninos, né? O meu avô só falou assim para mim: André, você não consegue vencer eles porque eles são maiores que você, e quando você toma uma pancada no rosto, na cabeça, você quer acertar no mesmo lugar que eles. E aí você não consegue e você apanha. Ele só falou assim para mim, assim, André, bate por baixo. E foi lá e colocou os meninos para brigar comigo. No início eu fiquei desesperado, mas quando eu comecei, eu lembrei, eu vi que o meu avô não ia me ajudar e eu estava apanhando mesmo, eu comecei a bater por baixo, bater por baixo. E eu fui incomodando. Quando um deles baixou a cabeça, eu bati. Acabou a briga na hora, eles falaram, nossa, acabou a briga. Então, eu aprendi isso. Às vezes, o problema é muito grande. Não adianta eu querer resolver ele de uma vez. Fatio ele e vou resolver
resolvendo por etapa. Divido o problema em 10 que seja e resolvo por etapa. Quando eu perceber, eu já resolvi toda aquela situação. E sem pressão, porque se eu for resolver ele inteiro, eu vou ter uma pressão violenta e não vou resolver nada. E essa visão dos avós, a gente aprende muito com os avós também, e é literalmente o comer pelas beiradas, né? O que é o comer pelas beiradas que as pessoas não entendem? É porque antigamente, quando você ia tomar um mingau, uma sopa, então vinha muito quente aquilo, a colher estava quente, o mingau estava quente, o prato estava quente, está muito quente. Cara, eu sempre ficava soprando e não adiantava muito. Mas o que acontece? O prato começava a esfriar e as bordas da sopa que você tivesse, do mingau que você estivesse tomando, começava a esfriar. Então você começava a passar a colher assim, só pela beirada da sopa, assim, e aí é o tal de comer pelas beiradas, né? Que o pessoal hoje interpreta de outra forma, mas é exatamente isso. Mas, André, você falou aí que nos cursos, nas palestras, e nós estamos com uma palestra aí, né? Dia 21, não é isso? Conta mais pra gente aí, convida o pessoal para a palestra aí. Exatamente. Nós estamos com uma palestra no dia 21/11, esse mês agora. Vai ser aqui em Sorocaba, no Vai dar uma Sorocaba, segunda, né, André? numa segunda-feira, das Perfeito. 19 às 21. Então, dá para todo mundo ir, é um horário bom. A palestra vai focar em fazer network. Aí eu até falei para as pessoas, olha, network, as pessoas falaram para mim, olha, network, mas eu faço em todas as palestras, todos os eventos que eu vou, eu faço network, eu converso com as pessoas. Não, isso na verdade não é network. Esse negócio que as pessoas estão falando, que estão fazendo network, e é network, não é. Network, a gente vai ensinar lá na prática o que é fazer um contato de alta performance, fazer aquele contato gostoso com as pessoas e realmente fazer a engrenagem girar, fazer com aquele contato ele traga resultado para você e você consiga entregar resultado também para outra pessoa. Resumindo, o que vai ter lá para as pessoas entenderem, você vai aprender que o network é a mesma coisa que aquele beijo que você conquista, que não é aquele beijo forçado, não é aquele beijo que você dá em alguém e no outro dia você se arrepende. Não, é aquele beijo que você conquistou, fez sentido para os dois, e o negócio segue em frente, vira um casamento. Então, network de verdade você não conhece ainda, você vai conhecer dia 21/11, inclusive o Aldri vai estar lá também. Vai ser uma Ah, palestra sensacional. Convidar todos vocês, hein? O aeroporto é perto também, quem vem de Minas, quem vem de outros estados, tá fácil acesso. é isso aí. E o network é justamente diferente de conhecer. Que o pessoal hoje está indo assim, eu vou lá fazer network nas palestras que eu estou vendo, mas não, ele está conhecendo gente, que é importante também, a gente não está falando que não é importante, só que é diferente do network. Network é quando você faz aquilo. Eu gostei muito do seu exemplo aí do beijo, por quê? E se o network também não for legal, o beijo foi ruim, né? Nem vai acontecer nada Exatamente. depois, né? Então é Exatamente. exatamente isso. E já deixa a gratidão aqui, André, de ser convidado lá para participar com vocês. Gente, então vai lá, vai ser em Sorocaba. Então, pessoal aí que quiser. André, onde é que o pessoal já pega informações disso? No seu Instagram? Onde que pega isso? Tem o Facebook do André Quilelli, tem o Facebook do Network 4.0 e vou deixar aqui também um WhatsApp que fica mais fácil e mais rápido o contato ainda. 015 99812 0905. Por lá você já faz a sua inscrição e vai estar no evento com a gente. Legal. E aí vamos estar todo mundo lá. André, voltando aqui o nosso assunto, então, de como é que eu ajo sob pressão. E aí, só que eu tenho o seguinte: o que está acontecendo hoje? Primeiro, as competências estão deixando de lado. Hoje está sendo gerado muita gente mediana, né? E aí as pessoas medianas acabam tendo que seguir um roteiro, evita até de inovar, porque a pessoa mediana ela pode não ser criativa, não ter uma inteligência despertada, alguma coisa assim. E acaba que a pressão é muito grande pela velocidade, por fazer, né, fazer mais ou menos, aquela história toda. E o chefe faz muito isso. Né? Não estou falando nem da vida, estou falando da parte de trabalho. Né? Tem muito chefe fazendo isso. E aí tem gente que vira para mim e fala assim: que vontade de ser dono do meu negócio. Eu brinco assim, cara, você não vai ter um chefe, você vai ter um monte de chefe. Por quê? Você vai ter um monte de cliente te cobrando a todo momento isso. E é legal, por quê? Porque te faz ser melhor. E aí, você trabalhando sob pressão, você tem que ser assertivo. Senão você vai errar sob pressão, não é isso, André? Exatamente. Uma grande dica que eu dou para as pessoas, até para elas tomarem nota, é usar a máscara. Cada situação que você vai vivenciar ali, você precisa colocar uma máscara. E colocar uma máscara não é você ser falso, mas
se você vai atender um cliente, você tem que colocar uma máscara ali sorridente, mesmo que você esteja triste. E uma mágica acontece, que você coloca uma máscara sorridente, você está sorrindo só por fora, mas você começa a atrair o sorriso das pessoas, você contamina o ambiente e toda aquela pressão começa a sumir e as pessoas boas começam a se aproximar de você. E É tipo um tem um personagem, detalhe. né, André? Isso, exatamente. O personagem. E tem uma coisa importante que as pessoas deixam de lado também, e hoje grandes empresas estão perdendo grandes colaboradores, estão perdendo clientes também, por ainda estar no mundo muito engessado. Hoje a gente precisa ser mais humano, entender cliente por cliente, pessoa por pessoa. E nem sempre a gente consegue a perfeição também, isso é muito importante a gente saber. Eu lembro do último evento numa empresa que eu estava antes da pandemia, e tem uma feira internacional que acontece em São Paulo, e o pessoal, e era pães que ia ficar exposto no stand, e o gerente tinha pedido para a equipe fazer os modelos de pães, anotou tudo certinho, o tamanho certo para colocar no stand. E quando abriu, na noite anterior, no dia seguinte, tem que estar pronto o stand, abriu as caixas, não estava como ele pediu. Ixi. E ele entrou em desespero, o pessoal que estava com ele entrou em desespero porque ele ficou bravo, né? O pessoal ficou com medo. E aí eu cheguei lá, e o pessoal todo assustado. Olha, agora nada que aconteceu, não fizeram. Primeira coisa, vamos tomar um café. Vamos olhar fora da situação. Olhando por fora da situação, o que eu tenho? Tinha lá pães maravilhosos, não estava como eu pedi, mas eu tinha pães bonitos, tinha produtos bonitos, de qualidade. Não tinha tempo hábil para fazer outro produto. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar aquela situação para que as coisas aconteçam. E aí eu peguei uma escada, fui colocando os pães, fui montando. Foi o stand mais elogiado naquele ano da feira. Ok. Então, é olhar de fora a situação e aquela situação de contenção. Ferrou agora, o que eu faço? Dá para fazer com a perfeição? Não dá, então vou dar o meu melhor que eu posso dar para resolver essa situação. Não deixar que a pressão vença você. E um grande parâmetro que você falou aí, André, é o seguinte: você reagiu a uma situação que aconteceu. Só que você fez? Você saiu do olho do furacão, você saiu daquela situação para você analisar ela com calma, com outra visão, e implementou uma solução. O que as pessoas estão fazendo muito? As pessoas estão vivendo de reatividade. A pessoa não faz nada e deixa acontecer. Na hora que a bomba explode, na hora que alguma coisa aconteceu, aí ela tem que ser reativa. E ela tem que ser reativa rápida, porque existe uma pressão nisso. E aí nem sempre ela toma boas decisões. E aí ela condena todo o trabalho, todo o processo dela, tudo isso. O que a gente cita muito é o seguinte: faça planejamento e seja ativo. E uma coisa tão importante quanto ser ativo é de fazer uma conferência do processo. Você só tem certeza do resultado na hora que o resultado acontece. Mas se você acompanhar o resultado, a possibilidade de diferença do que você deseja é menor. Por quê? Porque você está acompanhando o processo. Porque é diferente de quando você fala o seguinte: deixa eu olhar lá o que ficou pronto. É igual o chefe lá falou: pô, eu achei que estava tudo pronto, mas estava tudo diferente do que eu queria. Então, quer dizer, faltou ali um acompanhar do processo, porque no acompanhar o processo, você tem a possibilidade de corrigir qualquer erro que você está vendo. E é diferente do produto final. Você teve a brilhante ideia, né, a sua proatividade de criar uma solução, né, para resolver um problema que existia. Isso é fantástico. Porque o cliente, o que ele compra da gente? Solução. Ele sempre vai comprar uma solução para o problema dele. Né? Então, assim, em vários fatores. E quanto melhor for sua solução, mais valorizado você vai ser. E aí, mesmo na pressão, se você tem todos esses critérios que o André está falando aqui, de você analisar fora da caixinha, fora da bolha, só que, gente, não é para ser lento. Não é sentar lá, tomar um café, daqui a pouco você está almoçando, daqui a pouco você está tomando um café da tarde para ver uma solução. Não. É para ser proativo, né, André? Exatamente. As pessoas agem muito por impulso, então não calcula, não sabe o resultado. E eu trabalho muito com resultados rápidos. Eu acredito muito no planejamento a longo prazo e acompanhar o processo, isso é fundamental. Mas eu trabalho muito com a mente das pessoas para resultados e reação rápida. Ação rápida, aliás. Eu fui com mais uma situação que eu vivenciei, né? Eu fui
isso há uns 20 anos atrás, eu vi um anúncio de emprego, na época era uma boa oportunidade, e eu aceitei. Na época eu trabalhava no ramo de panificação, mas eu entendia de confeitaria. E essa oportunidade era para quem entendia de panificação, que era para ser técnico de panificação da empresa. Eu não entendia nada de panificação, entendia de confeitaria, mas a oportunidade era boa. Falei, vou mandar um currículo. Aí eu mandei o currículo e eu fui chamado para a entrevista. Quando eu cheguei lá em São Paulo, na capital, para fazer a entrevista, tinha os melhores profissionais de panificação lá dentro. Falei, olha, perdi tempo de vir aqui, né? Mas no mesmo momento eu parei, refleti, falei, não, eu não perdi tempo, eu vim até aqui, então eu vim até aqui para vencer. Eu preciso analisar qual é a melhor situação. E aí, primeira coisa que a gente faz? Para o povo tomar nota aí. Primeiro, a gente se mistura na multidão, se mistura com os outros para saber o que está acontecendo, qual que é o papo, quem que é o melhor, e aí eu me misturei. Então tinha... informação, né, André? A primeira coisa é captar informação, né? Captar informação. E aí eu percebi que todo mundo realmente era muito bom, mas só falava tecnicamente, só falava da parte técnica, da formação técnica. Falei, bom, formação técnica deles, eu não vou vencer essa guerra, mas eu vou fazer um planejamento aqui para que essa empresa desenvolva toda essa região com os produtos, que vou apresentar uma forma que ela consiga vender melhor esses produtos e consiga apresentar melhor esses produtos. E aí eu fui chamado para a entrevista. Eu fiz a entrevista, quando eu terminei a entrevista, o entrevistador, que depois eu fiquei sabendo que ele era o dono da empresa, era o maior moinho, né, da América Latina, ele falou assim, olha, a sua região que você vai fazer é esta, ou tal dia você vem pegar o carro da empresa e começa. Bom, já estava tudo certo. Exatamente, há 20 anos atrás eu já começava a observar isso. A gente precisa olhar a situação, se mistura, colhe informação e faça um planejamento. Todo mundo é capaz de atingir o que você quiser, o que você imaginar, mas você precisa analisar a situação e fazer um planejamento, senão você não consegue nada. Essa vivência nos dá muita competência, né, André? Porque você acaba tendo experiência, que é o que você falou. E só tem um jeito de você ter experiência. Eu falo muito é o seguinte, você aprende com o seu erro, mas quando você aprende com o erro dos outros, você economiza. Mesmo assim, pode ser que na hora que você vai fazer, você não vai errar igual ao outro que você viu, você se precaveu ali de alguma coisa. Mas pode ser que você erre de outra forma. Só que a sua forma de reação vai ser maior. Eu sempre brinco que é o seguinte, você tem que pensar no pior momento da sua vida. Aí cada um vai pensar no pior momento da sua vida e vai se transportar para lá. É um momento muito ruim. Você não quer. Você já vai, não, quero não sei o que tal. Por quê? Porque é o momento que você sofreu, se é um momento ruim realmente. E aí eu viro para as pessoas e falo o seguinte, tá, você lembra como é que você saiu desse momento? Oh, foi difícil demais, eu custei, eu rastejei, não sei o que tal. Eu falei, tá, vamos supor que tudo desse errado com você agora, e você fosse para aquele momento. Sua vida se dirigisse para aquele momento. A saída desse tumulto que você está virando, desse momento ruim, ia ser da mesma forma? Aí a pessoa para um pouquinho e fala, não, ia ser um pouco mais rápido, mais ágil. Por quê? Porque primeiro que ela não é marinheira de primeira viagem. Ela já tem pelo menos um caminho que ela fez, que certo ou errado, ela já sabe como fazer. Só que aí é o seguinte, ela tem uma vivência atrelada agora. Então ela consegue agilizar muito mais. Então essa experiência é trazida na vida da gente. E aconteceu comigo também, André, um processo que foi o seguinte, eu fazendo consultoria há muitos anos atrás, há mais de 15 anos, num laboratório grande em Minas, e aí o dono do laboratório ele foi participar de uma apresentação que eu fiz. E aí eu pedi licença para os diretores e falei assim, olha, eu vou abordar o assunto de uma outra forma do que eu falei com vocês. E aí eles confiaram no meu trabalho desde sempre. Lógico, perfeito, vai lá. E aí eu abordei o assunto dando uma analogia com bois, porque o dono do laboratório, ele adorava, ele criava bois. Então eu fiz uma analogia. Cara, esse cara virou o meu fã. Por quê? Eu consegui passar um conceito que era fora da nuvem dele, que era de tecnologia, de atendimento, de excelência, porque ele não pensava nisso, mas eu consegui fazer com a analogia de bois, que ele captou muito bem. E aí ele virou um fã da minha carreira e me impulsionou muito na época também. Então, assim, são detalhes, né, André, que você vai fazendo para usar essa pressão que a vida traz na gente, porque né, a vida é esse agito, para a gente se sair bem nisso, né? Dois pontos importantes que você falou, muito importante, Aldo.
Parece simples. A gente falando, fazendo bate-papo, as pessoas podem ouvir e falar, nossa, é simples. Mas coloca isso em prática e você vai entender a eficiência que isso tem, a analogia. Porque hoje as pessoas estão cansadas de ouvir a parte técnica. Você vai conversar com um corretor de imóvel, aí o cara é engenheiro e virou corretor. E ele usa a parte técnica da construção. Eu não quero saber a parte técnica, eu quero saber o conforto que vai me trazer, eu quero saber se a minha esposa vai gostar daquela casa. Eu preciso usar muita analogia para fazer que as pessoas entendam. E principalmente, eu estou falando com pessoas que eu não sei também o nível de conhecimento dela de cada setor. Quando eu entendo o que ela gosta, o que ela faz, e uso analogia dentro do que ela conhece, eu consigo fazer que ela entenda, que isso atraia a atenção dela e que eu feche negócio, que eu resolva os problemas. E o outro ponto que as pessoas precisam trabalhar muito, entender, e eu fui aprendendo com isso também, é a gente usar nossas fraquezas a nosso favor. Todos nós temos fraqueza, e isso causa uma pressão enorme na cabeça, porque você fica falando, olha, agora ele vai descobrir que eu não sei fazer isso, o meu chefe vai descobrir que eu não tenho, ele vai me pedir para dirigir, eu não tenho carta, eu tenho carta, mas eu nunca dirigi, enfim, uma infinidade de coisas. E eu gosto muito de usar situações porque eu falo, a gente tem que vivenciar e entender. Bem rapidinho, uma situação, primeira palestra que eu fui fazer na minha vida, o sonho era fazer palestras, e aí eu dividi isso com uma pessoa que já fazia palestras, só que não fazia palestras grandes. E aí surgiu depois eu perdi o contato com essa pessoa, por um motivo, a gente ficou mais distante, e a palestra que eu ia fazer era uma palestra grande, lá em Araraquara. Eu comecei a colocar nas redes sociais. E aí a pessoa me mandou no direct assim, e na hora que eu fui fazer o anúncio, realmente eu cometi um erro de português. E a pessoa colocou assim, meu Deus, o que é isso? Colocou do erro de português, né? Falei, nem vou dar bola para isso. Mas é uma fraqueza, assim, meu português não é mil maravilhas. E eu fui para a palestra, lá em Araraquara. E aí eu subi no palco, quando eu subi, eu olho lá no fundo, a pessoa estava sentada lá. A pessoa foi até Araraquara, falei, ela vai esperar eu fazer um erro de português e vai falar, né? Eu poderia ter desistido, eu poderia ficar gaguejando, eu poderia atrapalhar toda a minha palestra se eu ficasse na pressão. Mas o que eu fiz? Eu expus a minha fraqueza naquele momento. Eu subi no palco, eu comecei falando assim, olha, vocês vão perceber que o meu português não é tão bom, e aí fui desenrolando e falei assim, olha, mas se eu, que não tenho um português tão bom, estou aqui em cima do palco, você também pode. Você é capaz de qualquer coisa. Então acredite em você e suba no palco da próxima vez. Desarmei. Eu coloquei a minha fraqueza ali, então não tinha mais o que falar. Legal, é muito importante. Conheça as suas fraquezas e não tenha medo dela. Use ela a seu favor. O autoconhecimento, né? E uma coisa que as pessoas têm mania de fazer é o seguinte, elas criam uma dificuldade para vender uma praticidade. Então, a pessoa, a gente já falou aqui, o que o cliente, qualquer cliente compra da gente? E aí eu falo ao cliente o seguinte, até um empregador vai empregar um funcionário para quê? Para resolver as coisas, para criar a solução. Então, sempre você vai ser contratado para trazer uma solução. E isso é imprescindível. E as pessoas têm, isso que você falou, muito importante também, a pessoa falar o seguinte, pô, se eu mostrar que eu sou fraco, é aquela historinha dos dois lá, alunos lá de 9 anos lá. Enquanto eles achavam que podia bater em você, porque você era mais fraco e tal, o dia que você mostrou que você tinha uma força lá, que faltava canalizar ali, os caras começaram a te respeitar. E a vida é assim, né? Então, assim, quando você realmente está disposto a fazer alguma coisa e vai com a energia do bem, cara, eu acho que é imprescindível. Eu fiz uma palestra anteontem em São José do Rio Preto e eu coloquei uma coisa que o pessoal adorou, mas é a pura verdade. Quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que fazer 3 perguntas. O que eu estou fazendo? Eu atrapalho alguém? Se a resposta for sim, não faça. A segunda pergunta é o seguinte, o que eu estou fazendo vai me atrapalhar? Se a resposta for sim, também não faça. E a terceira é o seguinte, o que eu estou fazendo está de acordo com o que Deus quer? Se não for, meu amigo, não faça, porque vai dar ruim. Não é isso? Exatamente, importantíssimo. Depois de fazer essas 3 perguntas tão importantes, eu falo para as pessoas, acrescenta onde, quando e por quê você vai fazer. Isso é muito importante também, que entra no que a gente estava falando, no planejamento. Hoje, a gente, falando de pressão,
A gente cria essa pressão, não planeja e vive uma vida de pressão por não planejar. Na melhora paro um pouquinho, estou numa situação difícil, paro, vou planejar como eu vou sair dela. Vou saindo dela e sigo planejando o restante, né? É muito importante isso. É aquela historinha, né, André? O emagrecer não é tão simples, mas manter-se magro é mais difícil ainda, né? É continuar a jornada. André, eu acrescentaria ainda mais uma coisa na perguntinha das suas aí que você fez, das três. Eu ainda colocaria Sim? para quê? Para quê também? Né? Para Porque o para quê? quê que transforma. Porque o porquê, às vezes, as pessoas são tão acostumadas a ser vítima que usa o porquê para justificar qualquer ação. Não, por que que você não fez isso? Não, porque eu sou fraco, porque eu não sabia, porque. Agora, quando você usa o para quê, ele é libertador, porque ele vai te dar uma missão. Ele vai te linkar aquela ação a uma missão, né? André, eu falei com você, quando o papo é bom, e o seu papo é fantástico, cara, seu conhecimento assim é amplo, admiro demais seu trabalho, o tempo voa, e a gente está chegando já no finalzinho do programa, e eu queria aproveitar que você utilizasse aí para divulgar suas mídias sociais, o trabalho que você faz, para a gente levar isso para o nosso público também. Tá certo. Hoje você encontra o André no Facebook, André Quilelli, encontra o método 4.0. O Instagram, hoje eu estou com um só, que é o novo, começou agora, que é o Vendedor de Sonhos. Vai começar agora, vai ter umas coisas bem legais lá. Tenho também o canal no YouTube, chama Padeiro 4.0. Vai lá que você vai se surpreender. Receita de pão você não vai encontrar lá, mas vai encontrar muitas receitas da vida. E eu deixaria uma mensagem hoje um pouco diferente para as pessoas refletirem, e uma magia vai acontecer na sua vida quando você começar a usar isso. Falando de pressão e vitimismo. Quando a gente fala de pressão, a gente vê pessoas se fazendo de vítimas da situação. E outras que não faz de vítima, mas conta a história como resolveu um problema, leva 1, 2 horas para contar e conta toda a dificuldade que teve. Isso não vai fazer você um vencedor, não vai fazer você uma pessoa admirável nem procurada no mercado. O que vai fazer você admirado no mercado é o que você resolveu da maneira mais fácil possível. Então, lembra da máscara que eu falei para vocês? Olha, quantas vezes eu não virei a noite inteira sem dormir para resolver uma situação. Aí, quando chegava no outro dia que eu ia apresentar para o diretor da empresa, eu corria no banheiro, lavava o rosto, tomava um café forte, ia com aquela cara que tinha dormido a noite inteira e tinha levado 5 minutos para resolver a situação e apresentava a solução. E assim eu fui atraindo a atenção das pessoas. Não importa a dificuldade que você teve, faça que pareça fácil. As pessoas vão admirar quando você resolve situações fácil. Se for porque difícil, dificuldade, qualquer um faz. Tem que ser fácil. Legal. É isso aí, André. Mais uma vez, cara, muito obrigado. A gente se vê em breve lá na palestra lá. Gente, mais uma vez, a gente já colocou aqui o link mais uma vez aí no canal do André, tem tudo lá. E eu vou estar divulgando aqui também. E, André, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Audrey. Estou aguardando você aqui com a gente em Sorocaba. Você vai conhecer muita gente bacana e também estou divulgando você para muitos empresários aqui. Seu trabalho maravilhoso que você faz, os problemas que você resolve de maneira fácil. Obrigado, André. Gente, e é isso aí. A gente está chegando a um final de mais um programa Papo Coach. E eu já queria agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E também todo mundo que nos segue nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Se você ainda não faz parte, vem fazer parte dessa comunidade que cresce sempre. @Acha Certo. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui e a gente se vê por aí, no próximo programa ou no vídeo na internet. Um grande abraço. Tchau.